Olá, aqui é o professor Paulo Muniz, tudo bem com vocês? Estamos voltando hoje às nossas aulas de língua portuguesa e redação, dando continuidade ao assunto semântica. Lembram da semântica que a gente viu na aula passada? Pois é, lembra aí. Semântica, quando estamos estudando semântica, estudamos o que, afinal? O sentido, né, pessoal? Sentido e significado. Significado das frases, das orações ou até mesmo de uma palavra. Sempre dentro de um contexto, sempre dentro de uma situação. As palavras, as frases, as orações, estando dentro de uma determinada situação que são aplicadas, elas podem adquirir sentidos diferentes, tá bom? A gente viu nas aulas anteriores o sentido denotativo, com D de dicionário, sentido real, e vimos o sentido conotativo, com C de conto, o sentido imaginário, um segundo ou terceiro sentido que possa se dar a uma palavra, frase ou oração. Ou seja, denotativo, sentido real, sentido conotativo, sentido figurado. Denotativo com D de dicionário, C de conotativo com C de conto. Olha só, sentido figurado. Disso vocês não esquecem mais, né? Pois bem. Na aula anterior, a gente viu que denotação é quando uma palavra, uma frase ou uma oração, ela comporta o sentido verdadeiro, o sentido real. A exemplo, como dica, a gente usou o D de denotação para dicionário, porque o dicionário é lá onde estão as palavras no sentido verdadeiro, no significado real do que elas têm. E a gente identifica outro sentido, que é o conotativo, pela dica da letra C, que inicia a palavra conotativo. Ser de conto, de sentido figurado. E a exemplo, a gente tomou como a palavra computador. Quando eu digo assim, este meu aluno é um computador. Olha só, computador é uma máquina da informática. Esse meu aluno não é uma máquina. Mas eu faço essa metáfora, essa comparação indireta, para dizer que esse menino pensa muito rápido, esse menino tem uma memória muito boa. Então, neste caso, quando eu digo este menino é um computador, eu estou usando um sentido conotativo, um sentido figurado, um sentido do ser de conto. Agora, quando eu digo assim, meu computador quebrou, vou levá-lo ao técnico. Olha só, meu computador quebrou, a minha máquina quebrou. Esse é o sentido real, o sentido verdadeiro. Neste caso, sentido denotativo. Tudo bem até aí? Pronto, mas não é só isso. Continuamos agora com mais estudo da semântica. Semântica, relembrando, é o estudo dos sentidos e dos significados. Pois bem, dando continuidade a este estudo de hoje, sobre os sentidos que possa ter uma palavra, uma frase, uma oração, a gente dando essa continuidade no estudo da semântica, né, que é o estudo dos sentidos e dos significados, é a semântica. Então, dando continuidade a isto, hoje a gente vai falar de sentido implícito e de sentido explícito. Há uma diferença não só no inicial das palavras, mas há uma diferença também nesse sentido. O sentido implícito é algo que não está claro, foi dito, mas precisa ser interpretado. Já o sentido explícito é algo que foi dito e não merece segunda interpretação. Ali, o que teria que ser dito, foi dito realmente. É o sentido em que a clareza está por cima de tudo. É o sentido explícito. Já o sentido implícito, eu preciso de algo mais para eu entender. É algo que foi dito, foi escrito, mas não está claro. A gente vai ver alguns exemplos agora de sentido explícito e sentido implícito, tá bom? Vamos ao exercício. Diz assim o enunciado, olha, analise cada um dos textos abaixo. Nós temos aqui um texto, aqui nós temos outro texto. Temos dois textos curtinhos e teremos outros textos no exercício a seguir. Diz assim, analise cada um dos textos abaixo e classifique cada afirmação sobre estes textos. Olha só, vamos classificar como? Nós temos aqui informações sobre cada texto. Aqui nós temos 2 informações, aqui nós temos 4 informações. E vamos classificar essas informações numerando 1 para explícito e 2 para implícito. De acordo com o quê? De acordo com o sentido que essa informação comporte, cada informação comporte.
Se a informação que estiver abaixo do texto for uma informação que o texto disse essa informação claramente, isso é um sentido explícito. For uma informação explícita, certo? Mas, se a informação que está abaixo do texto não foi dita claramente, mas que dá para eu, a partir de uma análise, dá para eu interpretar e chegar à conclusão dessa informação, então será o número 2, sentido implícito. Ok? Então vamos lá analisar cada uma. Diz assim, olha: Maria parou de tomar refrigerante. Maria parou de tomar refrigerante. Aqui na informação A nós temos Maria deixou de tomar. Olha só, parou, deixou de tomar. Eu pergunto, este daqui não está claro em relação a esse? Está claro, né? Se ela parou, ela deixou de tomar. Então essa informação, ela comporta um sentido explícito. Está claro aquilo que foi dito aqui em relação àquilo que foi compreendido aqui. Então podemos assinalar isso daqui como sentido explícito, número 1. Vamos analisar a outra informação. Maria antes tomava refrigerante. Aqui diz que Maria antes tomava? Não diz, né, pessoal? Mas quando a gente diz que ela parou de tomar, aí dá para a gente chegar à seguinte interpretação: se ela parou, aquilo que para é porque antes tinha, aquilo que para é porque antes acontecia. Então, se ela parou, é porque o que? Antes ela tomava. Mas essa informação não está clara aqui em relação aqui. A partir da minha interpretação de que quem para é porque antes fazia, aí eu então pude chegar à conclusão disso. Então isso daqui é um sentido implícito, número 2. Ou seja, não foi dito claramente, mas a partir da minha interpretação, considerando que quem para é porque antes fazia, quem parou de tomar é porque antes tomava, eu cheguei à conclusão a partir de um sentido implícito, aquilo que não estava claro, mas eu pude entender, ok? Vamos ao texto seguinte. Prontinho, agora vamos ao próximo texto. Diz assim: agora Paulo está dando aulas somente à distância. Olha só qual é a situação aqui para a gente analisar. Paulo está dando aula somente à distância agora, né? Agora. Ou seja, a gente tem que ver aí duas palavrinhas que elas fazem uma grande diferença. Primeiro é a palavra agora. Se eu digo agora, então há uma diferença sobre algo que possa acontecer em um outro tempo, que não seja agora. Outra situação é somente. A palavra somente, ela gera uma exclusão. Quando eu digo somente isso, ou seja, somente a distância, é porque não há uma outra situação. Somente ela é exclusiva, é porque não há uma outra situação. Vamos analisar aqui as afirmações. Diz assim, neste momento, Paulo não dá aulas presenciais. Agora, eu posso comparar com neste momento. Até aí tudo bem. É o que está sendo dito aqui. Até então, é o mesmo que está sendo dito aqui. Mas vamos seguir. Paulo não dá aulas presenciais. Neste momento, Paulo não dá aulas presenciais. Isso daqui está dito aqui em cima, claramente, que Paulo não dá aulas presenciais? Não está dito. Está dito indiretamente, ou seja, está implícito. Está dito de forma implícita, mas não claramente. Não está dito de forma explícita. Quando eu digo assim, Paulo não dá aulas presenciais, neste momento Paulo não dá aulas presenciais, é porque Paulo já deu aulas presenciais, certo? Mas agora Paulo não está dando aulas presenciais, está dando aulas somente à distância. Então, quando eu digo agora somente à distância,
está subentendido, ou seja, está implícito de que Paulo não dá aulas presenciais neste momento, tá bom? Então aqui, observe que o que é dito aqui, pessoal, não está claramente dito aqui. O que é que eu preciso? Eu preciso compreender que eu preciso interpretar que se agora a aula é somente à distância, é sinal que ele não dá aulas presenciais. Ou seja, eu tenho que fazer uma exclusão disso, eu tenho que fazer uma exclusão de outro tipo de aula para chegar à conclusão disso daqui que foi dito. Isso daqui é porque nela traz um sentido implícito. Qual o sentido implícito? O sentido de que a aula somente à distância é sinal que não dá aulas presenciais. Aula presencial, só relembrando, né, são aquelas nossas aulas da sala de aula. Tá bom? Então aqui é um sentido implícito. Aquilo que não foi dito claramente, mas dá para eu interpretar. Letra D, ainda sobre este texto aqui. Letra D, antes, Paulo não dava aulas apenas à distância. Olha só, aqui ele está dizendo, agora Paulo está dando aulas somente à distância. Se ele está dizendo que Paulo está dando aulas somente à distância, e isso ocorre agora somente, eu preciso compreender. Então, antes era como? Antes não dava aulas apenas à distância. Mas é preciso fazer essa diferença, em que, se agora ocorre somente à distância, é porque antes não era apenas à distância. Mas eu preciso comparar o agora com o passado. Então, neste caso, o que está dito aqui não está claramente dito aqui. É preciso fazer uma interpretação. Então, neste caso, também sentido implícito. Não está dito claramente. É preciso fazer uma interpretação entre a aula, que é agora somente à distância, com não dava aulas apenas à distância. Vamos à próxima afirmação sobre este texto. Continuando, letra E, diz assim a afirmação: Paulo já deu outros tipos de aulas que não eram à distância. Olha só, Paulo já deu outros tipos de aulas que não eram à distância. Vamos ver se isso é dito aqui. Agora, Paulo está dando aulas somente à distância. Olha só, aqui diz que Paulo está dando aulas somente à distância, certo? Mas não diz claramente que ele já deu outro tipo de aula. Não diz. Agora, dá para a gente interpretar que ele possa ter dado outro tipo de aula? Dá, porque diz que agora é somente à distância, e isso significa dizer que em outro tempo havia outras aulas que não eram somente essas. Então, quando diz assim, Paulo já deu outros tipos de aulas que não eram à distância, dá para a gente fazer isso daí através de um sentido implícito, ou seja, dá para fazer isso daí através de uma segunda interpretação que não está clara, não está dito diretamente, mas eu posso interpretar isso? Dá sim. Olha só, porque para eu saber que ele já deu outros tipos de aula que não eram à distância, é só eu olhar para o somente. Se eu digo que agora é somente à distância, então em outro tempo não era somente à distância, havia outros tipos de aula. Então isso daqui, através do número 2, através do sentido implícito, o sentido indireto, aquele sentido que não está claro, mas dá para eu interpretar. Então é por isso que eu concluo. Letra F. Paulo dá aulas à distância. Olha só, aqui o texto diz, agora Paulo está dando aulas somente à distância. Agora é somente à distância. Mas antes, era à distância? Era sim. Está claro isso. Porque agora é somente, ou seja, agora é exclusivamente à distância. Isso quer dizer que em outro tempo era à distância mais outro. Mas aqui eu não estou acrescentando outro tipo. Estou dizendo, Paulo dá aulas à distância? Dá sim. Ele dá aulas à distância. Tanto faz com o somente, ele fica dando aulas à distância, como sem o somente.
ele continua dando aulas à distância. Então aqui está dito claramente, está dito de forma explícita, número 1. Até aí tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido claro, espero que tenha alcançado o conhecimento de vocês, mas qualquer dúvida podem perguntar à vontade. Abaixo está aí os comentários, fica livre para você comentar, perguntar e estarei respondendo a todos, tá bom? Fica aí também meus contatos para quem quiser perguntar fora dos comentários, estarei à disposição. Só reprisando, sentido explícito é aquilo que foi dito claramente. Sentido implícito é aquilo que não foi dito claramente, mas a partir de uma observação eu posso interpretar, a partir de uma comparação com a exclusão, a partir de uma comparação com outra informação externa, eu posso chegar à conclusão daquela informação, eu posso chegar ao entendimento daquela informação de forma indireta. Isso é o implícito. E o explícito é aquela informação direta, ok? Vamos passar agora o exercício, estará aí abaixo o exercício, e estarei à disposição para tirar qualquer dúvida.